Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para uma segunda edição do Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos continuar aquele especial, e este realmente um especial, já que nós estamos no quarto programa sobre a China se transformar na maior economia do mundo. Para tanto, estamos utilizando o estado de São Paulo, de 25 de outubro de 2020, onde em sua página B8 nós damos continuidade à reportagem da página anterior. Pandemia deve reforçar poder chinês na economia, feita pela Daniela Morim e pelo Vinícius Neder. E como nós anunciamos no final da última edição, trata-se da entrevista do sociólogo norte-americano Graham Allison. E o Graham Allison vê a possibilidade de uma guerra entre os dois países, mesmo um confronto militar, e diz: guerra à vista. Graham Allison, que é professor da Universidade de Harvard, e ele afirma: medo, a menos que os Estados Unidos se contentem em não ser o número um, os americanos vão seguir achando a ascensão da China perturbadora. E para o Graham Allison, sobretudo se os republicanos continuarem no poder, a possibilidade desse confronto militar é um fato. A reportagem foi feita pelo Rodrigo Tucher. Estados Unidos e China têm de ser parceiros na rivalidade. Caso contrário, é possível o cenário de uma guerra. Sempre que uma potência hegemônica em determinada época percebe a ascensão de outra potência, pode provocar uma guerra que seria inevitável. Essa dinâmica é chamada de a armadilha de Tucídides, pelo cientista político americano Graham Allison, e estaria acontecendo neste momento entre China e Estados Unidos. Allison usa as ideias do historiador grego que há 2000 anos narrou o conflito entre Atenas e Esparta, para demonstrar como um conflito crescente entre as duas superpotências atuais é inevitável. Então, gente, nesta análise, nesta armadilha de Tucídides, o grande detalhe é que em qualquer lugar do mundo onde existam duas superpotências, uma tentará se superpor à outra. O grande problema é que, na consequência, as duas se destroem e uma potência, uma terceira, invade e consolida o seu poder. É o que aconteceu na Grécia. Na medida em que Esparta e Atenas iam se chocando por se tornarem dois sistemas muito diferentes, mas igualmente poderosos, foi inevitável o conflito. No entanto, se enfraqueceu as cidades gregas e a Macedônia dominou a Grécia, que nunca mais reconquistou a sua posição hegemônica na história. Em A Caminho da Guerra, lançado pela editora Intrínseca, Graham analisa o impacto do crescimento da China sobre os Estados Unidos e sobre a ordem mundial. Ao Estadão, ele que foi consultor de Ronald Reagan, Bill Clinton e Barack Obama, diz que os países seguem em rota de colisão. A era de domínio dos Estados Unidos pode estar chegando ao fim? Pergunta o Rodrigo Tucher. Para os americanos, que cresceram em um mundo em que os Estados Unidos eram o número um, e isso acontece desde 1870, a ideia de que a China poderia derrubar os Estados Unidos como maior economia do mundo é impensável. Muitos americanos imaginavam que a primazia econômica é direito
inalienável, a ponto de se tornar parte de sua identidade nacional. O que ele quer dizer é que os americanos acham-se superiores e que isto é como se fosse um direito consuetudinário deles possuírem, dominarem e influenciarem o mundo. Daí nasceu o imperialismo norte-americano. A China, por sua vez, tem um outro aspecto de domínio chamado de pragmatismo, que nós, evidentemente, analisamos ao longo da nossa playlist A Guerra Comercial Estados Unidos-China. A menos que os Estados Unidos se redefinam para se contentar com algo menos do que ser o número 1, americanos cada vez mais acharão que a ascensão da China é perturbadora e intimidadora. Agora eu vou dar um ponto de vista pessoal, não uma análise. Está na cara que os Estados Unidos é uma potência decadente. E nós mostramos que o absurdo número de 9 milhões de contaminados e 250 mil mortos, o país mais afetado no mundo, despreparado para enfrentar a pandemia, isto porque ele está ainda na primeira onda, com número recorde de desempregados, mostra que o gigante é de pé de barro. A China, com seu pragmatismo, foi se consolidando passo a passo. Os Estados Unidos perdeu a mão da história. Não é só mais um caso de competição entre grandes potências, mas uma rivalidade clássica da armadilha de Tucídides, em que cada um vê o outro como ameaça à sua identidade. Os Estados Unidos perderam a influência? Pergunta o Rodrigo Tucher. Estamos vendo uma mudança tectônica do poder internacional, afirma Graham Allison. A participação dos Estados Unidos no PIB global diminuiu de metade em 1950 para um quarto no fim da Guerra Fria em 1991. E atualmente é 1/7 do PIB mundial e está em trajetória para ser 1/10 em meados do século. Então o que o Graham Allison está fazendo é traduzindo a nossa afirmação. Os Estados Unidos não conseguem mais manter o mundo sob o seu guarda-chuva. Em 1991, a China mal aparecia em qualquer tabela de participação. Desde então, disparou para ultrapassar os Estados Unidos em PIB e em paridade de poder de compra PPC, medida que a Agência Central de Inteligência CIA e o Fundo Monetário Internacional FMI consideram como o melhor parâmetro de comparar economias. Nós falamos exatamente isto na nossa aula inaugural sobre a China, na nossa playlist Geografia Geral Regional. Está na cara que o PIB nominal é uma ficção feita por economistas. A paridade de poder de compra dá o poder real da população da participação na economia. E a CIA e o FMI já perceberam isto. Como a própria reportagem afirma, desde 2017 a economia norte-americana é menor do que a chinesa. E hoje a economia chinesa é 10% maior que a norte-americana. O impacto dessa mudança é sentido não só entre Estados Unidos e China, mas entre eles e seus vizinhos. Quando em 2001 a China entrou na Organização Mundial do Comércio, a OMC, o principal parceiro comercial de cada grande nação asiática eram os Estados Unidos. Hoje o parceiro comercial predominante é quem? A China, afirma Graham Allison, numa mudança rápida de 19 anos apenas. É fato que hoje 100 países dos 195 países do mundo têm como maior parceiro a China. Nunca na história econômica do planeta 100 países dependeram de um único país. Dito isso, seria prematuro excluir os Estados Unidos como investidor mais bem-sucedido do mundo.
Warren Buffett lembra sempre aos investidores: ninguém nunca ganhou dinheiro no longo prazo vendendo a descoberto, ou seja, vendendo um ativo que não tem, esperando a queda no preço para recomprá-lo depois, nos Estados Unidos. Então, os grandes ricos norte-americanos ainda sustentam que o seu sistema é melhor, porque ele tem o quê? Ele tem longevidade dentro do capitalismo. Ele é criador do capitalismo moderno. Mas isso é muito mais uma questão privada, uma questão individual de sucesso, do que o que representa hoje a economia norte-americana. Como evitar a armadilha de Tucídides, já que ela poderia destruir as duas potências e, quem sabe, até o mundo? Ao longo dos 4 anos, desde que meu livro foi publicado, procuro maneiras de dar uma resposta positiva a essa pergunta. Na verdade, para escapar da armadilha de Tucídides, até o momento identifiquei 9 possíveis vias de escape. Aqui estou explorando mais com acadêmicos chineses e americanos, combina um antigo conceito chinês de parceiros na rivalidade, uma abordagem que o presidente John Kennedy adotou após a crise dos mísseis cubanos, conflito ocorrido em 1962, relacionado à colocação de mísseis soviéticos em Cuba. Ele pediu para os Estados Unidos e União Soviética coexistirem em um mundo seguro para a diversidade. A gente não pode se esquecer que este também foi um trabalho do premier soviético Nikita Khrushchev. Então o jornal é interessante, a análise do Graham Allison é ótima, mas é claro que não foi só o presidente John Kennedy. Porque se um dos lados não concordam, sobretudo quando eles estão ombro a ombro, é óbvio que jamais haverá concordância. Logo, é impossível essa parceria na rivalidade. Parceiros na rivalidade descreve a relação que o imperador Song da China concordou em estabelecer com Liao, uma dinastia da Manchúria, após concluir que seus exércitos não seriam capazes de derrotá-lo. Então, mais ou menos seguiria da seguinte maneira: os Estados Unidos reconhecendo que a China é a maior economia do mundo, mas ao mesmo tempo convivendo com essa situação e continuando a influenciar quem é possível fazê-lo, mas sempre reconhecendo que a China chegou, no mínimo, ao mesmo patamar de produção científica, tecnológica e de conhecimento que os norte-americanos. No Tratado de Shanyuan de 1005, Song e Liao concordaram em competir agressivamente em algumas arenas e cooperar em outras. A questão hoje é se os estadistas americanos e chineses poderiam encontrar um caminho análogo. Parece que na relação do Xi Jinping com Donald Trump, isso não é possível, graças às sucessivas provocações promovidas pelo presidente norte-americano, e que foram analisadas muitas vezes aqui, como a visita de importantes políticos a Taiwan, ou mesmo a criação do quadrilátero. A possibilidade de que nações possam competir implacavelmente e cooperar intensamente soa para os diplomatas como contradição. No mundo dos negócios, porém, é chamado de vida. Apple e Samsung, por exemplo, são rivais implacáveis no mercado global de smartphones. Mas quem é o maior fornecedor de componentes da Apple para smartphone? A Samsung. Então, apesar de existir uma competição ferrenha, uma não existe sem a outra. Uma se beneficia da produção da outra. O senhor acredita que China e Estados Unidos entram numa nova Guerra Fria? As relações estão destinadas a piorar antes de piorar muito. Quando um poder crescente ameaça substituir um poder governante, alarmes soam, perigo extremo à frente.
Tucídides explicou essa dinâmica no caso da ascensão de Atenas para rivalizar com Esparta na Grécia Antiga. Desde então, a história se repete. Os últimos 500 anos viram 16 casos em que uma potência em ascensão ameaçou deslocar um grande poder governante e 12 terminaram em guerra. Enquanto os americanos começam a descobrir que a China é um rival sério, a analogia para este embate é cada vez mais a Guerra Fria. Mas as diferenças entre as rivalidades Estados Unidos e China, Estados Unidos e União Soviética são significativas. Compreender isso será fundamental na elaboração de uma estratégia dos Estados Unidos para o desafio da China. Lembrando que no caso da Guerra Fria, a União Soviética caiu na armadilha montada pelos norte-americanos de competir no setor bélico e tecnológico. A China se esquiva, apesar dos Estados Unidos tentar levar a China para este conflito. Como dissemos, a visão chinesa é muito diferente da norte-americana, é muito mais pragmática. Prefere se consolidar os seus valores internos para depois negociar fora, em outros lugares do planeta, mas nunca querendo exercer a sua vontade, o seu modo de vida, como os Estados Unidos fazem. A possibilidade de uma guerra real, por incrível que pareça, é maior do que a maioria alivia, termina de forma preocupante o especialista Graham Allison. Bem, meus amigos, mas desta maneira finalizamos esta série onde nós estamos cada vez mais consolidando a visão de quem é a China frente à realidade do mundo atual. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima. Tchau, gente!